É com muita satisfação que eu te convido a assistir o episódio de hoje do Juridicamente Falando. Mas antes de tudo, eu vou esperar, sabe por quê? Se inscreve no canal. Você que paga plano de saúde caro, porque é caro, né? E aí você tem dúvidas do que cobre, do que não cobre, como se socorrer quando eles não cumprem o prometido, esse episódio é para você. Para você da área, com dicas maravilhosas. E para você, cidadão comum, entender melhor o seu direito. Hoje vamos conversar sobre planos de saúde, direitos, garantias, gatilhos, pegadinhas. E claro que eu trouxe uma especialista para conversar comigo. Muito obrigada, doutora Camila Bittencourt, por ter aceito o nosso convite. Tenho certeza que vai ser de grande valia a todos, descomplicando esse assunto que é frágil, né? Porque quando a gente fala de saúde, sempre traz fragilidade. É verdade. Muito obrigada pelo convite. É com muita honra que eu venho aqui compartilhar esse conhecimento extremamente necessário e de suma importância para tanta gente que vem sofrendo aí nas mãos do plano de saúde. É verdade, até porque eles usam exatamente da nossa fragilidade, que é o momento que a gente vai fechar o plano, a gente está no afã de, eu vou me sentir segura, e aí quando a gente precisa utilizar, a gente vê um monte de coisas que a gente deveria entender antes e a gente não sabia desse conhecimento. Então, eu acho que é esse desmistificar a gente vai conseguir hoje. Sim, com certeza. E eu falo que quem não tem problema com o plano de saúde é porque não utiliza o plano de saúde. Exatamente, porque o problema é unânime. Eu tive um problema 2 semanas atrás com meu filho. Simplesmente ele foi utilizar o plano e aí apareceu assim, cancelado. Aí ele me perguntou, mãe, tá atrasada? Eu perguntei à secretária para ver se de repente estaria aí. Aí ela falou assim, não, venceu ontem. Eu falei, me dá. Quando eu fui pagar, eu senti diferença no valor, estava menor. Aí eu fui e falei para ela, paguei e falei assim, vê com o plano o que aconteceu, porque veio menor do que o de costume. Simplesmente eles excluíram o meu filho do plano, sem motivo nenhum. Aí a demanda, fizemos a reclamação e tal, a resposta foi decisão liminar. Falei, liminar de onde? Quer dizer, são muitas surpresas. Surpresa, exatamente isso. E aí, aquela questão, aí você entra no desespero, porque você fica pensando, tudo bem que era uma consulta eletiva dele, mas e se fosse uma urgência? O que fazer numa situação dessa, né? Para isso, a gente tem que procurar um especialista, porque é ele que vai dar a luz para tudo isso. É verdade. E o que te motivou a se especializar nessa área, Camila? Então, lá em 2011, quando eu não era advogada ainda, minha madrinha, ela estava passando por uma situação bem delicada. Ela teve uma negativa do plano de saúde, alegando que ela estava com uma carência e ela precisava fazer uma cirurgia cardíaca. Então, nesse momento, que eu nem era advogada, eu precisei procurar a Defensoria Pública, dormir na fila da Defensoria e sentir ali na pele o que é você ter uma negativa, como você fica uma questão de vulnerabilidade total. Então, a partir daquele momento, eu vi o quanto era importante saber o seu direito quanto ao plano de saúde, porque só ter um plano de saúde não te garante ter acesso à saúde. É exatamente, deveria ser assim, automático, né? Mas não é assim. Exatamente porque para assinar, eles ensinam até você preencher erradamente uma declaração de saúde, por exemplo, né? O próprio corretor fala assim, não, fala tudo não. E aí, quando chega lá na frente, você se depara com um problema que era até pequeno, que você poderia ter declarado, que você tem aquela pré-existência ali. A gente vai falar também sobre isso, mas, quer dizer, é uma má orientação. Sim. A gente vê que a gente não tem educação em relação a isso, nenhuma, e é dificultar esse acesso mesmo a você saber o que você tem direito, quais são as suas garantias legais. Então, realmente, até mesmo para nós que somos advogados, a gente ter acesso a bons cursos, boas formações nesse sentido, existe uma barreira, realmente uma barreira criada em relação a isso. Eu, inclusive, vi há umas 2 semanas atrás, que eu ia a um curso em São Paulo, que teve um boom negativo porque quiseram impedir
as operadoras de saúde dizendo que o curso estava ensinando como ir contra as empresas, que isso era um absurdo. Ou seja, absurdo se eles não descumprirem, a gente não vai precisar ser acionado, né? A verdade é essa. Exatamente. E como as pessoas têm medo até mesmo de acionar. Muitas pessoas não acionam, mesmo passando por diversas ilegalidades. Eles ficam, na verdade, com medo da represália, né? Isso. Eles veem que a saúde está na mão de uma outra pessoa que eles não conhecem e não sabem como garantir esse direito. E quais os principais desafios que você enfrenta? Você acha que dá para dizer, elencar quais são os piores? Assim, são diversos desafios, né? Mesmo diante das demandas. As negativas que as pessoas recebem, muitas vezes, são um grande desafio, porque elas recebem uma negativa que não é uma negativa formal, e aí não sabem como formalizar, e aí a gente precisa auxiliá-los nesse momento, a formalização das reclamações, para garantir esse acesso à justiça. Então, a gente precisa, primeiramente, falar para esse cliente que ele precisa pegar um protocolo, que ele precisa fazer uma reclamação junto à ouvidoria, que ele precisa acionar a ANS, que é um órgão regulador, que vai mostrar que ele tentou administrativamente essa solução. E também uma outra barreira que a gente encontra muitas vezes, infelizmente, são os médicos que não querem fornecer o laudo, evidenciando a urgência e a necessidade do atendimento daquele consumidor. Até porque para qualquer liminar é necessário estar escrito lá urgência, né? E exatamente isso. A gente tem ainda esse confronto de encontrar profissionais que se preocupam exatamente com a sua pele, né? De tipo, eu não vou fornecer isso porque ele vai acionar a empresa em juízo e eu vou ficar mal com o plano de saúde. E aí a gente fica numa disputa onde que maior bem, que é a vida, fica subjugado, né? Porque o que deveria ser o valor, que é a vida para todos, fica sendo subjugado. Quer dizer, para o plano de saúde há menos valor, porque o importante é o que está sendo pago por aquilo dali. E o profissional, que deveria ser o primeiro a insurgir contra qualquer coisa, fica na preocupação, não, eu posso ser excluído do plano de saúde. E o consumidor fica no meio dessa briga. A gente vê hoje que os planos de saúde, eles exercem realmente um controle até mesmo dos profissionais. Até em relação a exames que eles não prescrevem, porque o plano não deixa eles prescreverem. Então, a gente vê que em muitos casos, até mesmo a gente não está tendo uma saúde eficiente, mesmo tendo acesso a profissionais. Então, assim, uma coisa que também é muito importante é que não só o médico do plano pode prescrever um tratamento para o consumidor. Se ele não sente segurança naquele médico, ele pode pegar um laudo do médico particular, que ele confie, da confiança dele, para que ele garanta o tratamento através do plano de saúde. Então, ele não está vinculado somente aos atendimentos junto aos profissionais do plano de saúde. Ele pode, sim, garantir o atendimento dessa forma e conseguir ali o embasamento necessário para o tratamento que ele precisa. Hoje, quais são os tipos de plano que nós temos? Temos o plano individual, que ele é um plano que é individual e familiar, né? Quase não existe. Quase não existe, porque ele não é ofertado. Existe também o coletivo. Esse coletivo, ele diz respeito a classes e os empresariais. Nos individuais e familiares, os reajustes são aplicados através da tabela da ANS. Por isso eles sumiram do mercado. E os demais não têm regulamentação, então se tornam eles vão de acordo com a apólice, né? E você entra num desses de adesão com uma apólice gigante, você vai sofrer o reajuste de acordo com a apólice e você não seria daquela classificação, mas você não fica sem ter opções, né? Principalmente se a gente falar em criança, né? Porque isso. Criança, esses dias mesmo eu tive uma cliente procurando que ela falou, eu não consigo fazer uma contratação, só se eu fizer o plano para minha filha ser minha dependente, eu já tenho plano, eu não quero. Isso. Ou então as pessoas produzem um CNPJ. Ou MEI. O famoso MEI. Exatamente, para poder ter acesso à saúde, quando na verdade o acesso à saúde é um direito constitucional, deveria ser garantido. Então as pessoas estão buscando meios para ter acesso à saúde. Isso é realmente descabido. O que é carência? A carência é um tempo onde o consumidor tem que esperar para utilizar os serviços do plano. E se o plano se negar a fazer qualquer tipo de internação? Então, eu estou na carência, ele realmente estou
sofreu um acidente seríssimo e ele pode negar atendimento porque eu estou em carência? Não, ele não pode negar. Inclusive, isso é muito comum. É uma negativa muito comum, infelizmente, mas é uma negativa completamente abusiva. Exatamente, porque o bem maior é a vida, né? Exatamente. Então, agora, lógico que a gente precisa... Existem os respeitáveis, né? As carências respeitáveis, sim, mas existem aquelas que são subjugadas porque o bem maior ali, o tutelado é a vida. Então, entre carência de dias e a vida, o juízo vai favorecer que a empresa cobra o tratamento porque tem que dar a garantia de vida. Né? Nesses casos, essa carência é de 24 horas a partir da assinatura do contrato. Então, se o contrato já está assinado há mais de 24 horas e ele busca um acesso a um atendimento de urgência, emergência, ele precisa ter esse direito garantido lá junto ao hospital que ele está buscando esse atendimento. E o que é rol da ANS? Muita gente ouve falar. O rol, ele é uma listagem de procedimentos mínimos a serem cobertos pelos planos de saúde. Então, muitas negativas são com base nesse rol, mas, na verdade, ele não é um rol que ele exime a responsabilidade do plano de saúde. Na verdade, ele traz ali um rol mínimo, mas mesmo assim, mesmo não estando no rol da ANS, é possível, sim, garantir outros tipos de atendimento. Então, na verdade, não é um rol taxativo, ele é exemplificativo. Isso, ele traz exemplos ali do que precisa ser coberto, mas não... Do previsível, né? Mas é claro que cada caso pode trazer as suas especificidades e isso trazer, de novo, a questão de que naquele caso ali específico é um caso que deve cobrir algo que não está específico ainda, né? Sim, exatamente. Onde e como registrar uma reclamação oficial? Primeiramente, é importante entrar em contato com a ouvidoria do plano de saúde, pegar esse protocolo inicial, entrar também em contato com a ANS. Através desse protocolo, você vai utilizar esse protocolo que pegou na ouvidoria junto à ANS. É possível também fazer uma notificação extrajudicial através dos e-mails. Então, tudo isso, consumidor.gov também é uma ótima ferramenta, Reclame Aqui. Todas essas ferramentas são extremamente necessárias para a gente cumprir esse requisito que hoje em dia está sendo imposto da tentativa administrativa de contato antes de acionar judicialmente. Os planos de saúde têm obrigação de cobrir medicamentos? Sim. Eles têm, mas muitas vezes eles negam esses medicamentos, principalmente medicamentos oncológicos, são muito negados e é uma negativa totalmente abusiva, porque a doença é coberta pelo plano, então eles têm que cobrir o tratamento. Então, se tiver uma negativa como essa, é essencial procurar um especialista para que ele possa te ajudar a sair dessa situação. E quando você fala em tratamento, eu lembrei de uma questão que é muito comum e eles não cobrem, que são as lentes de catarata, por exemplo, né? Eles cobrem a cirurgia, mas faz o paciente pagar pela lente. E eles achando que está certo, eles vão lá e pagam, né? Então, na verdade, tem que ter a disponibilidade do melhor tratamento e melhor prótese, órtese, enfim, tudo isso tem que ser disponibilizado dentro daquilo que o profissional prescreveu a ele. Então, não é porque o médico prescreveu uma lente que é cara na visão comercial lá do plano de saúde, que o plano não precisa cobrir. Na verdade, ele tem que prestar, sim, o melhor atendimento ao consumidor, que paga realmente muito caro, como você disse anteriormente, muito caro por um serviço que muitas vezes é prestado de uma forma precária. E aí, numa negativa tanto de medicamento, como no caso das lentes, o caminho é o judiciário. O caminho realmente é fazer a reclamação administrativa, primeiramente, e se não resolver, acionar o judiciário. Os planos de saúde podem se negar a cobrir cirurgias, por exemplo, entre aspas, conhecida até como estéticas, mas pós-bariátrica, quer dizer, na verdade, uma continuidade do tratamento. Na verdade, quando a pessoa se submete à cirurgia bariátrica, ela vai ter ali um excesso de pele em várias partes do corpo. E esse excesso de pele pode até mesmo causar doenças. Então, essa intervenção cirúrgica, ela não se trata de uma questão estética. Na verdade, ela se trata, sim, de uma questão
que precisa ser feita por questões de saúde, até mesmo de questões psicológicas que esse paciente pode ter, pode sofrer depois de ter feito uma cirurgia e ficar com excesso de pele em várias regiões e não se sentir bem, enfim, não ter uma saúde de qualidade. E a justiça tem entendido como que tem obrigação? Existe essa obrigação? Sim, existe sim essa obrigação e são diversas cirurgias que o plano é obrigado a cobrir após essa realização da cirurgia bariátrica. Nós até já falamos sobre carência, mas vamos reiterar em relação à emergência, né? Qualquer tipo de emergência, independente de carência, o plano tem que cobrir. Isso, a carência em relação à emergência é de 24 horas. A partir da assinatura do contrato. Assinou o contrato, teve uma situação de urgência, o plano tem que cobrir, sim. Mas em diversas situações, como eu tenho visto, ele tem negado pessoas, até mesmo crianças que estão precisando de tratamento. Há pouco tempo, um caso de uma criança que estava com bronquiolite, um caso grave, ele negou por conta de carência, dizendo que a criança só poderia utilizar o plano das 12 primeiras horas. Então, assim, completamente absurdo o que eles têm feito com os pacientes. E hoje, como tem sido a cobertura para síndromes como, por exemplo, o TEA? Também tem sido muito ineficiente, porque o laudo médico muitas vezes prescreve vários tipos de intervenções que precisam ser feitas e precisam ser feitas com urgência, porque existe até mesmo uma janela onde o paciente precisa acessar naquele momento. Se esperar mais tempo, ele perde aquela possibilidade de melhora. Então, assim, eles negam alguns tipos de tratamento, porque nesses casos tem, às vezes, tratamento junto com o psicólogo, junto com a terapia ocupacional, e muitas vezes eles negam ou tentam reduzir a carga horária, que é a carga horária que o paciente que vai precisa, trazer eficácia, que né? vai trazer eficácia, eles querem reduzir para diminuir custos, e isso é totalmente ilegal também. Todos nós que somos usuários de plano de saúde, a gente tem sofrido com a demora, né, de marcações, de atendimento. Existe uma demora, um prazo que é considerado excessivo, abusivo? Sim, inclusive no site da ANS consta toda a tabela dos prazos máximos que o profissional tem para poder marcar ali esse atendimento. Então, assim, uma consulta simples, ela tem que ser marcada em 7 dias úteis. Nunca é. Parece até a história da carochinha essa. E o prazo máximo são 21 dias úteis. Então, assim, a gente vê muito que tá muito fora. Muito, então, muita coisa. É uma dica que o consumidor, ele acesse ele acesse essa tabela da ANS, onde prevê os prazos, e que lá, através dessa consulta, ele veja que o prazo que existe para prestação desse serviço, a disponibilização dos profissionais. O que a pessoa deve fazer imediatamente após receber uma negativa do plano? Inicialmente, ela tem que realmente entrar em contato com a operadora e buscar o porquê dessa negativa. E buscar isso de uma forma formal. E, posteriormente, fazer todo o trâmite de até mesmo ingressar com uma liminar, buscar um laudo para embasar a necessidade, para tentar se resguardar aí de alguma forma em relação a essa negativa. A gente já falou, mas vamos reiterar. Então, não existe carência quando se fala de urgência médica, né? Não existe. Na verdade, essa carência é de 24 horas apenas. Então, assinou o contrato no outro dia, já está coberto. Quais os caminhos administrativos e judiciais para garantir o acesso do medicamento durante o tratamento? E assim, é qualquer remédio? Por exemplo, o médico foi lá e passou um xarope. Isso cobre ou não? Tem tipo de remédio que cobre e que não cobre? Como isso funciona? Sim, os medicamentos de alto custo, eles precisam ser cobertos. Mas não são todos os medicamentos, por isso que o caso a caso precisa ser analisado. Então, se houve uma negativa e aí buscou um profissional e realmente tem a garantia daquele remédio, aí é possível fazer as reclamações administrativas junto ao plano, consumidor.gov, ANS, e depois judicializar também essa demanda, porque inicialmente a gente tem que fazer dessa forma. E os ajustes, né? Nós até comentamos que
a ANS, ela regula os individuais e os outros, infelizmente, existem outras regras. Mas existe algo que o consumidor possa fazer após sentir um aumento absurdo na sua mensalidade? Então, ele também tem que fazer uma reclamação junto à ANS inicialmente, e também pedir aquela tabela de reajustes que foram aplicados. Porque o que a gente vê hoje em dia é que em 3 anos o plano praticamente dobra de valor, se for um plano empresarial, por exemplo. Então, ele precisa buscar ali todos esses aumentos e aí fazer essa análise para ver se esses valores foram abusivos ou não. Então, ele tem que pedir essa relação de aumentos à operadora dele. Isso. E aí ele fazer um comparativo com o que deveria ser pela ANS. Isso, também pegar o contrato. Muitas vezes ele não tem o contrato, né? Só assinou ali um documento que ele nem sabe exatamente o que é. Pegar também as cláusulas gerais desse contrato e aí, a partir dessa análise, ver que tipo de aumento foi aplicado ali nesse contrato. E assim, um comparativo muitas vezes é que na ANS um aumento é de 9% e junto a um plano empresarial aí, que muitas vezes é um falso coletivo, é de 25%. Então, uma hipótese é também transformar esse falso coletivo num plano familiar através da justiça. Você faz esse tipo de ação? Tem sido comum essa ação? Sim, tem sido comum. E como tem sido o entendimento do juízo? As turmas têm, cada uma um entendimento, mas... É insegurança jurídica, né? Existe porque cada um entende uma coisa. Existe uma insegurança jurídica, porém, nesses casos onde a gente consegue demonstrar que a família ali faz parte dessa empresa que foi criada com o CNPJ para poder garantir o acesso à saúde, muitas vezes a gente consegue sim garantir essa redução e a devolução desses valores dos reajustes que foram aplicados indevidamente. E quando a gente fala de mudança de faixa etária, até que momento de fato a gente tem que absorver ou em que momento a gente consegue de fato procurar a justiça para que a gente reverta essa, por exemplo, principalmente dos idosos, né? Quando muda a faixa etária, o que fazer? Então, existe uma faixa etária limite para o aumento e depois daquela faixa etária não pode mais aumentar. Mas mesmo assim, os planos têm feito gradativos aumentos mesmo depois da faixa etária. Então, assim, realmente buscar um profissional para poder te auxiliar aí nesse momento, porque a gente precisa de ajuda para poder formalizar essa reclamação. Em que situação cabe o pedido de indenização por danos morais, dentro desse contexto? Em várias situações cabe, tanto nas negativas de atendimento, em situações de emergência, tanto também nas negativas de cirurgias, nas questões de reembolso não cabe, é um entendimento pacífico já que realmente não cabe o pedido de danos morais, mas em diversas negativas, junto ao plano de saúde, a gente consegue sim ter essa devolutiva de danos morais. Questões também de erro médico, também é possível ter a condenação aí por danos morais. Um problema também muito comum tem sido a rede credenciada, né? A gente está acostumado a fazer o tratamento em determinado local, clínica, e aí quando você vai lá para dar continuidade ao tratamento, não está cedendo mais o plano de saúde. Tem algo que a gente pode fazer? É só aceitar procurar outro lugar? Na verdade, o consumidor ele precisa ser avisado da mudança da rede credenciada e também o oferecimento de outra rede similar. Então, muitas vezes, eles não notificam esse consumidor dessa mudança e não oferecem também uma rede similar para oferecer esse tipo de serviço. Simplesmente eles cortam da rede. Muitas vezes a gente faz o plano justamente porque vai ter acesso àquela... Você pensa na sua região, né? Bom, aqui perto da minha casa, aceita o hospital tal, então vou fazer esse plano. Aí daqui a pouco não. Aí não aceita mais o hospital tal. Agora o que eu aceito é muito longe da minha casa. E ele pode isso, não ter uma rede, um hospital próximo ali à minha residência. Se quando eu contratei tinha, ou ele tem que criar uma alternativa? Ele tem que criar essa alternativa. E muitas vezes a pessoa é surpreendida justamente por isso, porque ela acredita e está confiante de que aquele hospital, ela
tem atendimento e vai lá no momento de urgência e é negado. Então, assim, é possível, sim, ingressar com uma ação, até mesmo para garantir esse atendimento, por exemplo, que pode ser um atendimento de emergência, ou também danos morais por conta dessa negativa e de não disponibilizar outra rede ou também de negar esse tipo de atendimento. E aí, por exemplo, também o plano, ele tem lá, por exemplo, eu estou precisando de um gastro. Aí você olha lá, você tem duas opções que são completamente difíceis para você ter acesso a esses dois médicos. Eu posso ir no que eu estou acostumada a ir, o que é próximo da minha casa, e pedir o reembolso por isso? Então, primeiro você tem que demonstrar que realmente, por exemplo, eles não têm atendimento dentro do prazo ali estipulado na ANS. E buscar primeiro, junto ao plano de saúde, outras indicações. Se não for perto da sua casa, eles precisam realmente fornecer dentro do seu município ali profissionais dentro do prazo da ANS. Então, formaliza uma reclamação nesse sentido primeiro. Olha, estou buscando um atendimento com um especialista e não estou conseguindo dentro da rede. Gostaria que fossem indicados profissionais nessa área. Então, a partir desse momento que você notificou eles e eles não demonstraram, não enviaram uma relação para você dos profissionais que poderiam te atender ali dentro desse prazo, aí sim você pode conseguir o reembolso desse valor. Mas se você não formalizar isso dessa maneira, e não dá a oportunidade deles oferecerem dentro da rede esses atendimentos, esse reembolso vai ser negado. Uma questão também muito controvertida é sobre, até que lida como carência, né? A portabilidade. Como funciona isso? A portabilidade ela pode ser negada pela outra empresa ou é um direito seu que não se discute? Na verdade, a portabilidade é um direito que realmente tem que ser aproveitada todas aquelas carências para o outro plano. O plano precisa ser um plano similar, né? Compatível ao anterior. Mas ele precisa sim ser aceito pelo outro plano. E como que faz essa portabilidade? É através do portal do gov.com. Quando a gente fala de carência, vem mil dúvidas para todo mundo, exatamente a insegurança. Então, quando ele vai para o outro plano, ele não vai ter carência e ter que cumprir tudo de novo. Não existe criar uma redução pré-aceitação. Isso é ilegal. Não, é totalmente ilegal. Ele tem que trazer aquele tempo que ele já deixou de usar o plano, porque a carência é isso, na verdade, é você pagar e deixar de usar. Então, ele tem que trazer isso para o próximo plano. É muito comum, infelizmente, você ser surpreendido com cancelamentos de plano. Né? Simplesmente você diz que, principalmente quem faz tratamentos muito caros, né, que começa a ser um prejuízo para o plano e eles vão lá e cancelam o plano. Isso é legal? Existe alguma fundamentação legal para que eles façam essa rescisão unilateral? Então, o plano individual e o plano familiar, as únicas hipóteses de sofrer cancelamento seria a partir de fraude, se o consumidor praticou alguma fraude, ou que ele deixe de pagar o plano de saúde, né? E aí ele vai sofrer com o cancelamento. Mas em relação aos planos... Mas quanto tempo de atraso? 60 dias, que ele vai ter que ficar ali 60 dias sem pagar, vai ter que receber uma notificação, porque muitas vezes a pessoa deixa de pagar não de forma indiscriminada, na verdade ela esqueceu, ela perdeu o boleto, ela não teve acesso, e aí ela precisa ficar 60 dias sem pagar, e depois disso ser notificada, receber essa notificação, e aí sim eles podem cancelar o plano. Nesses casos do individual e do familiar. Já os planos empresariais, eles não dão essa garantia para as pessoas. Mas, por exemplo, se for um plano empresarial onde só tenham pessoas da mesma família e eles estão fazendo esse cancelamento, aí a gente pode falar do falso coletivo, que é, na verdade, quando o CPF foi criado, o CNPJ foi criado justamente para fazer aquele plano, mas só constam pessoas da mesma família. E aí a gente ingressa com essa ação justamente para pedir que não seja cancelado esse atendimento, esse contrato. E se você estiver em viagem, o plano é obrigado a cobrir ou só se for do tipo de contratação? Depende do tipo de contratação, a abrangência, né? Tem planos que têm abrangência nacional, enfim. E aí realmente tem que estar dentro ali do que foi contratado.
E os planos com coparticipação, eles são válidos, assim, no dia a dia, na prática? Na prática, se você utiliza muito, eles vão te onerar absurdamente. O que tem acontecido atualmente é que eles têm migrado, eles têm feito uma migração, um plano que era sem coparticipação, a pessoa recebe uma mudança no plano dela de surpresa, que virou com coparticipação, muitas vezes com as pessoas que utilizam mais o plano. Então, assim, a coparticipação, ela para uma pessoa que utiliza, uma criança, por exemplo, que tem as demandas aí em relação a psicólogos, em geral, onera muito. Então, não em casos de erro médico, o plano de saúde também responde? Sim, dependendo, o profissional pode ser acionado, mas também o plano de saúde. Nessas demandas, eu prefiro sempre entrar contra o plano de saúde, inicialmente, e aí o médico, a responsabilidade do médico vai ser vista, né? Mas eu prefiro ingressar contra o plano de saúde. Ter plano de saúde hoje, sem dúvida, é essencial, porque a gente está numa saúde pública, né? Completamente sucateada. Uhum. Mas a gente precisar conhecer os nossos direitos é tão essencial quanto contratar. Tem alguma coisa que você acha que é um mito, mas se ainda muito se acredita? Em relação ao plano de saúde, o que ainda se fala, mas é um grande mito. Não é verdade? Um grande mito é que você está seguro com um plano de saúde hoje. Infelizmente, ainda assim, você precisa ter muitos cuidados ao buscar um atendimento e demonstrar que realmente, por exemplo, chegar no hospital, você já tira uma foto ali da sua entrada no atendimento, da sua senha, para você demonstrar ali que você possivelmente vai ter uma demora de atendimento, o tempo que você está disponibilizando até a ser atendido por um médico. Então, assim, infelizmente, um mito é você pagar caro para ter um acesso à saúde e você não ter. Infelizmente. Tem alguma coisa que eu tenha esquecido de te perguntar e que você acha que é muito importante? Ai, no momento não. Quero novamente te agradecer por você ter aceito o nosso convite. Tenho certeza que vai ajudar a muita gente descomplicar esse direito quando se fala de plano de saúde. Muito obrigada pelo convite, me senti muito honrada, tá? Espero ter ajudado. E é isso. Com certeza novas demandas surgirão. Obrigada. Ter um plano de saúde é tão importante quanto você conhecer os seus direitos, não só no ato da contratação, mas também no desenvolver do atendimento, porque, infelizmente, muitas vezes você é negado por atendimentos que você teria direito. Então, eu tenho certeza que esse podcast ajudou muito para você conhecer um pouco mais do seu direito. Mas, se ainda assim ficou alguma dúvida, você deixa a sua pergunta aqui, ó, que vamos responder a todos. Também não deixe de nos seguir nas redes sociais, a doutora Isabel, a doutora Camila e o Juridicamente Falando. E, claro, se inscreva no nosso canal, para você não perder nenhum episódio.